A minha mãe engravidou com 14 anos de idade de um homem qualquer em uma festa. Esse homem, o meu pai. Ele, que era envolvido no mundo do tráfico, das drogas, tinha arma e era todo errado, quando descobriu que a minha mãe estava grávida, ficou extremamente louco. Começou a falar para minha mãe que deixaria toda essa vida, que daria uma vida digna, que seríamos uma família, coisas do tipo, sabe? Mas é claro que uma pessoa que tem tamanho envolvimento como ele tinha, não ia largar tudo assim, de uma hora para outra. Meu avô não aceitava a relação de jeito nenhum. Deixava muito claro que não aceitava meu pai lá dentro, inclusive falava para minha mãe que assim que eu nascesse, ele ia me colocar no orfanato, porque a minha mãe não tinha condições de me criar e muito menos o meu pai. Bom, eu nasci e felizmente o meu avô ficou apaixonado por mim e não teve coragem de me doar. Ele ajudou a minha mãe a criar desde que não tivesse nenhum tipo de envolvimento com meu pai. Meu pai esse que nunca foi carinhoso, amoroso, um pai presente, um pai legal, sabe? Ele só vivia a vida dele. A minha mãe conta que com 9 meses, quando eu tinha 9 meses, ela entrou na justiça para poder pedir a guarda completa para ela. Porque como existia essa unilateral, ela queria tudo para ela, para o meu pai não ter, né, que se meter ou algo do tipo. E é lógico que ela ganhou. Desde então, eu não vi muito meu pai. 2 anos passaram, nós nos mudamos para um bairro bem distante e esquecido em São Paulo, e aí começa a minha história. A minha mãe e o meu padrasto, no começo, eles se davam super bem. Meu padrasto era muito carinhoso comigo, sabe? Ele me tratava bem, me dava atenção, essas coisas que uma criança carente quer e uma criança carente precisa, sabe? Só que ele e a minha mãe brigavam muito. Brigavam por pouca coisa, sabe? Só que as brigas deles começaram a ficar muito constante. E aí começou primeiro quebrar copo, quebrar prato, é soco na parede, é soco na porta, é soco no armário, é soco na TV. E as brigas começaram a ficar muito constantes. Eu tenho uma memória extremamente marcante dentro da minha cabeça de um dia que eles brigaram e eu escondi a faca no quintal, porque eu realmente tinha medo dele matar a minha mãe, sabe? E era uma relação muito complicada. Eu lembro que eles se batiam tanto, quebravam tanta coisa. E aí, nesse dia mesmo que nós brigamos, a minha mãe pegou eu e nós fomos lá para casa da minha avó. Ficamos lá na casa dela 3 dias. 3 dias foi o suficiente para minha mãe confessar que estava grávida e que voltaria com meu padrasto. Nós voltamos. As brigas ainda eram constantes, mas um pouquinho mais flexível. Meu irmão nasceu. Eu pensei, agora, quem sabe a gente não pode ser uma família feliz, né? Se engana se você pensa que um filho é cura de um relacionamento. De fato, não é. As pessoas podem até fingir, mas no fundo, elas não são. Continuavam as brigas, né? Os desentendimentos, só que assim, menos. Até que a minha mãe, ela acabou que ela sempre fazia a gira no centro. Ela ia toda sexta-feira. E o meu pai, ele sempre pegava eu e meu irmão e a gente ia passar o final de semana juntos, ia fazer alguma coisa. Porque, como eu disse, ele não era um mau pai. Ele era uma pessoa legal, que me dava atenção e carinho. E foi nesse final de semana, em um desses finais de semana, que a gente foi para casa do primo dele, que a gente sempre ia, que eu considerava como meu tio, porque irmão dele, né, desde os meus 2 aninhos, ele começou a ser abusador, ser agressor. Ele começou com as passadas de mão, né, e tal. E nessa época eu tinha 6 anos de idade. Não era só o meu tio, era um primo também, que ele era mais velho do que eu, sabe? E eu lembro, assim, de uma vez com 6 anos que ele me prendeu dentro do quarto e eu falei pra ele não, tipo, que eu não queria, eu meio que fui assim atrevida e ele me deu um tapa na cara tão forte, e ele falou assim pra mim: mulher serve pra isso, você fica calada que eu vou fazer o que eu quiser e você vai ficar bem quietinha. E na hora, assim, eu fiquei extremamente sem reação. Primeiro, a gente não espera que alguém vai fazer uma maldade com a gente dentro da casa de uma pessoa de confiança. Segundo, a gente nunca espera apanhar e apanhar na cara, sabe? Então, pra mim foi um trauma ali na hora, foi uma
uma coisa. E esse dia foi a única vez que ele fez isso comigo, sabe? Ele fez, tipo, passou, fez o que ele quis assim comigo. Já o meu tio, não. O irmão do meu pai, ele continuou fazendo isso comigo até os meus 9 anos. Toda oportunidade que ele tinha, sabe? De chegar, às vezes eu tava deitada, ele vinha, encostava. Eu tava dormindo, ele vinha passar a mão em mim. Eu tentava me virar, eu acordava meio assim, fingia que eu tava dormindo pra ele não ficar me tocando. Mas foi muito turbulento dos meus 6 aos meus 9 anos. Quando eu fiz 9 anos de idade, eu lembro que eu fui pedir R$2 pra comprar não sei o que, sabe? E aí na hora o meu tio virou assim pra mim e falou assim: faz o que o tio quer que o tio te dá o dinheiro. E ali foi a última vez que ele abusou de mim, sabe? Da minha inocência, que ele ultrapassou totalmente os limites, que foi muito constrangedor e foi muito ruim. Só que depois disso, a minha relação com a minha mãe, ela foi se tornando uma relação muito complexa. A minha mãe, ela não é aquele tipo de mãe que te dá atenção, que te escuta, não comigo. Mas com meu irmão, ela dá tudo o que eu gostaria que ela me desse. E às vezes eu sinto que ela faz isso me olhando assim pra ver mesmo, tipo, talvez o desdenho, pra sentir a rejeição, pra sentir a falta de carinho. Ela não é aquela mãe que me pergunta como tá o meu dia, como foi na escola, se eu tô precisando de alguma coisa. Não existe abraço, não existe carinho, não existe nada do tipo, sabe? No dia 28 de dezembro de 2025, sim, há pouco tempo atrás, numa briga muito feia que eu tive com ela, eu acabei botando pra fora tudo que aconteceu, sabe? Os abusos e tudo que eu passei, toda a situação e o que eu esperava. E sabe o que ela fez? Ela me xingou. Ela me disse que eu sempre vou ser inútil. E isso dói muito, muito mesmo. Eu fiquei muito chateada, fui pra casa da minha avó pra tentar pedir ajuda, pra tentar pedir, sabe, um acolhimento. Eu só queria um lar que eu recebesse calma, que fosse um lar de paz, que fosse um lugar tranquilo. E o que a minha mãe fez? Ela foi até a casa da minha avó, brigando, xingando, falando que eu não presto, falando que eu não ia prestar, falando que eu sou uma inútil, e me obrigou a voltar para casa. E eu tive que voltar. Hoje eu tenho 15 anos e eu me mantenho dentro dessa casa, que é uma turbulência. Eu sinto que eu tenho muitas feridas dentro de mim e eu compartilho a minha história como uma busca de acolhimento, como uma forma de, quem sabe, através dos comentários, né, eu não consigo ler algo que conforte meu coração, pessoas que têm histórias parecidas comigo, acolhimento, sabe? Meu sonho é me formar em psicologia, mas antes de eu ser uma psicóloga, com certeza eu preciso me curar, sabe? Preciso tirar toda essa raiva, essa mágoa de dentro do meu coração, preciso tirar esse sentimento de dentro de mim para eu poder olhar para a vida com mais alegria. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, né? Mais uma vez, se você está sofrendo qualquer tipo de abuso e precisa de ajuda e fazer uma denúncia, você tem 9 anos de idade, tá passando por isso ainda, né? Porque às vezes tem criança aqui, se você é mãe, não sabe como ajudar seu filho, busca uma defensoria pública, busca um assistente social, diz que sim, faça uma denúncia, não tenha medo, isso é crime no nosso país, o agressor, ele precisa de pagar, ele não vai sair impune, não é vergonhoso denunciar, não é vergonhoso se defender, não é. É bonito e é forte, é sinônimo de força, de coragem. Então, se vocês puderem, se defendam mesmo. Eu sempre falo pra vocês, a melhor reação de uma ação agressiva é gritar, é ser mais agressivo com o agressor. Porque um agressor de um abuso, ele vem caladinho, ele vem na miúda, ele vem no silêncio, porque isso é extremamente errado. Tão errado que se essa pessoa for presa, lá dentro do presídio, ele vai ter que pagar. Então, quando um agressor vem, ele te agride no silêncio e você pode reagir na gritaria. Você pode reagir ao agressor gritando, pedindo socorro, dando de louca mesmo, mudando totalmente de comportamento, mostrando agressividade. Ainda mais se você é uma pessoa calma, que ninguém espera. É porque tá ficando adolescente. Não é porque eu tô ficando adolescente, é porque ele tá abusando e você tá defendendo quando você não me apoia. Quando a gente se posiciona, a gente coloca as pessoas, cada uma no lugar delas. E é por isso que aqui no meu canal eu influencio tanto vocês a não terem medo de pedir ajuda, de gritar e de expor mesmo a situação. Não só a sua,
como a do agressor e das pessoas que apoiaram esse agressor. Me mande sua história também, né? E vamos deixar nos comentários uma mensagem de amor, de carinho pra você. Olha, o que eu digo pra você, dona dessa história, é que só de você querer se curar, só de você querer e saber que você precisa se curar para ir para a psicologia, para estudar e ajudar outras pessoas, isso já é um caminho. Às vezes falta mesmo uma oportunidade, né? Falta pessoas que vão estar te dando braços, mas olha que legal. Eu ouvi a sua história, eu trouxe ela aqui, já é uma forma de terapia. Eu tenho certeza que escrever a sua história é uma forma de tirar ela de dentro de você. E agora a gente tem a oportunidade de várias pessoas de colocar mensagens muito bonitas e acolhedoras aqui nos comentários, porque a gente é uma baita comunidade que se ajuda e eu sou fã de vocês por isso, para você se sentir acolhida aqui dentro do meu canal, tá bom? Me manda sua história também no storiescanaldiodepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.